Mas então você começou por necessidade, não 100%. era assim, nossa, agora o meu sonho é empreender na moda. Meu porque sonho eu era quero ser a ser Fátima menina da moda. Bernardes. Olha lá! Hello, meus amores! Bem-vindos a mais um Café com Ceci. Gente, esse episódio, eu tô com uma pessoa que eu tava assim, enlouquecida pra conhecer, que eu sigo, que ela tá bombando. E assim, tem 4 negócios diferentes. Começou com R$500 a vida dela empreendedora. É influenciadora, palestrante, marqueteira, mas eu amo a forma dela de fazer marketing. E assim... É a Letícia Vaz. Ai, muito obrigada! Gente, maravilhosa. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Vamos arrasar muito, né, hoje. Vamos falar muito sobre tudo, né? Temos que a gente tem muita várias coisa pra coisas em falar. comum, inclusive. Sim. Gente, acho que a primeira pergunta que todo mundo sempre deve te fazer é: como tudo começou? R$500. Sabe? Às vezes as pessoas acham que precisa inventar a roda pra começar. E a gente vê histórias como a sua, com R$500 dá pra começar. Como que foi? Bom, foi assim, eu comecei a empreender por necessidade. Eu tinha que pagar minha faculdade e aí eu pedi R$500 emprestado pro meu pai. Só que isso a gente tá falando de 10 anos atrás, então o valor de R$500 também era maior, né? Mudou Hoje muito. vai uns 1.000 e pouquinho. Aham. Pra eu começar a revender roupa na faculdade. Virar sacoleira. Porque eu gostava muito de moda, estudava muito sobre moda. Eu era aquela amiga que todo mundo perguntava: eu compro esse sapato ou esse? Eu monto esse look ou esse? Aham. Mas eu fui fazer jornalismo, porque eu também gostava muito e também poderia ir pra área de jornalismo de moda se eu quisesse. Super. E aí eu comecei a faculdade e eu não conseguia encontrar estágio nos primeiros 6 meses de faculdade, porque é muito difícil, né? Ninguém quer te contratar nos primeiros 6 meses. Aí eu peguei R$500 emprestado com meu pai. Comprei roupa, um monte de roupa, e virei sacoleira. Aí eu comecei a vender as roupas na faculdade, pra outras faculdades, pra amigos, amigos de amigos. E aí eu criei o Instagram da marca. Certo. E lá, a gente tá falando isso em 2015. Então, em 2015, não tinham muitos perfis PJ, não tinham muitos perfis institucionais. Todo mundo usava o Instagram pra falar da sua própria vida, né? Pra postar foto. Não tinha nem vídeo na época, era só foto. E eu entendi, eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de me expor. Só que eu olhei pra aquilo e falei assim, porque se as influenciadoras estão fazendo esse papel, por que eu, como marca, não posso ser uma influenciadora? A marca ter esse papel, né? Sim. E aí eu comecei a dividir, assim, a minha rotina, o meu dia a dia, só que sempre a ver com a moda. Certo. Sempre a ver com os looks. Então eu dava dicas e eu sabia muito o que estava acontecendo pro meu público. Então, como eu estava na faculdade, meu público eram as meninas de faculdade, eu sabia as festas que iam ter, eu sabia tudo que elas estavam loucas pra e estavam preocupadas com o look, eu sabia. Então, eu criava conteúdos muito assertivos na época. Já dentro do Instagram já da dentro LV. do Instagram da LV. O meu pessoal era, tipo, postava nada. Postava o céu. Eu nem postava nada. Eu olhava como trabalho 100% LV e o meu perfil pessoal era, assim, pra 200 amigos e eu não postava nada. E quando postava, era coisas, assim, extremamente nada a ver. Aleatórias. E aí eu comecei a criar esse conteúdo pro Instagram da LV. O Instagram começou a crescer. Eu comecei a divulgar muito em grupos de Facebook. Isso foi um grande diferencial no meu começo. Porque eu sempre entendi muito quem era o meu público. E aí eu comecei a tentar perseguir o meu público em todos os canais. Se meu público é o público de faculdade, aonde ele está? Em 2015, eles estavam nos grupos de Facebook das faculdades. Então tinha o grupo do Mackenzie, o grupo da Casper, o grupo da SPM. E dentro desses grupos tinham subgrupos que ou era, tipo, meninas da Casper, ou era brechó do Mackenzie. E aí eu entrava nesses grupos que tinham exatamente, assim, o mesmo objetivo que eu e divulgava as minhas peças na cara e na coragem, assim, sem vergonha nenhuma. Eu ia lá e divulgava. Falava, gente, tudo bem? Eu sou Letícia, estudo jornalismo na Casper Libero e eu tô vendendo roupa e queria mostrar pra vocês. Tem um cupom de desconto e colocava um cupom lá. Então eu fui criando uma base, assim,
muito grande, porque eu fui acertando os lugares. Você sempre foi estratégica, não é da noite pro dia. Sempre. Você pega a estratégia, ela era um pouco menos robusta do que é e hoje. Às vezes eu não tinha conhecimento que aquilo era uma estratégia. Mas eu ia fazendo no feeling, sabe? Isso é um super poder seu, né? Tipo assim, que hoje a gente olha o quanto você ensina as pessoas a terem estratégia, inclusive. Eu olho lá todos os dias, tudo que você conta, que eu falo, cara, o que eu posso trazer pra mim, né? De bom que ela tava falando aqui. E você já traz isso desde o dia 1. Isso é muito louco. Sim. Eu acho que nasceu comigo, assim. É uma coisa que eu sempre pensei muito... Eu sempre tive muito claro na minha cabeça quais eram os meus objetivos. E aí, como eu ia fazer pra chegar nesses objetivos. Então, eu sempre era aquela menina que, assim... tinha uma prova e eu tinha tanto tempo pra estudar pra prova. Certo. Então, eu desenhava o objetivo. Aí, eu desenhava, tipo, o meu planejamento pra esse objetivo. Eu dividia em micro-objetivos. Do tipo assim, qual a chance... Eu era muito doida. Então, tipo assim, qual é a maior chance? Cair. Equação ou, sei lá, álgebra. Aí eu falava, a melhor chance é a equação. Então eu vou estudar primeiro a equação, que se der tempo eu estudo álgebra. Sabe essas coisas muito estratégicas? Pegar a probabilidade e aí eu sempre fui muito fã de dados. Eu acho que, tipo, os dados salvam nossa vida, assim. Sim. Então eu sempre estudei muito sobre dados, sempre foquei muito em estratégias com dados. E aí foi crescendo. Mas então você começou por necessidade, não 100%. Era assim, nossa, agora o meu sonho é empreender na moda. Meu sonho era ser a Fátima Bernardes. Olha lá! Juro por Deus, meu sonho era ser 100% jornalista. Mas em que momento dessa jornada toda você falou, cara, o empreendedorismo é pra mim e agora o meu sonho, de fato, é que meus negócios cresçam, que eu cresça como influenciadora. Teve algum start, alguma coisinha que virou a chave, assim? Da LV foi a questão do faturamento. Foi a questão dos dados. Quando eu olhei o quanto eu ganhava... Porque aí eu comecei... No segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar... na verdade, no último semestre do primeiro ano, eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa. Então, eu trabalhava CLT como assessora de imprensa, eu fazia faculdade à noite e tinha LV. Então, eu comecei a ponderar o quanto eu ganhava e qual é a projeção de crescimento que eu ia ter dentro do CLT. Se eu realmente chegar a ser a Fátima Bernardes, que é uma chance 1 em 1 milhão, qual é o meu teto de faturamento sendo a Fátima Bernardes? Certo. E aí, eu comecei a ver minha projeção de crescimento da LV, que de mês a mês ia crescendo tantos por cento. Eu tinha uma margem de lucro de tantos por cento. Eu tinha a projeção de crescimento de tantos por cento. Qual é o teto que eu posso chegar com a LV? Era muito diferente. O teto da LV era muito maior do que o teto de ser CLT. E aí, eu fiquei 1 ano ali batalhando pra... Eu não queria largar o jornalismo, não queria largar a assessoria de imprensa, não queria largar nada. Mas, ao mesmo tempo, tava tomando muito tempo a LV. E aí, eu sentei no final do segundo ano, exatamente no meio da faculdade, sentei com os meus pais e falei, olha, gente, eu tô olhando pro meu cenário de ser jornalista e eu acredito que eu consiga isso em tanto tempo. Tô olhando pro outro cenário, consigo isso em tanto tempo. Preto no branco. Eu vou largar, eu vou trancar a faculdade... Eu vou testar 1 ano me dedicando 100% a LV. Caso não funcione, eu não tenha a projeção de crescimento que eu quero, eu volto pra faculdade. E eu vou ter perdido 1 ano da minha vida. E na época eu entrei na faculdade com 17. Eu tinha 19. Então, assim... E você se planejou financeiramente pra isso? Ou sua família te apoiou? Como é que você fez? Eu voltei pra morar na casa dos meus pais. Então, eu não tinha muitos custos. E eu já tava tendo um faturamento... mínimo com a LV. Não era legal, não era um faturamento bom, mas era um faturamento mínimo que eu conseguiria. Uma menina de 19 anos conseguia se bancar com aquele valor. Então eu voltei, aí eu morei na casa dos meus pais. E meu pai, primeiramente, desmontou a sala de TV pra eu montar meu ateliê lá. Então eu mesma cortava todas as peças, eu fazia as fotos, eu atendia, eu fazia absolutamente tudo da empresa. E aí, eu mandava só costurar fora. Então, a minha mãe, ela tinha uma confecção de bebê. De kit de berço, enxoval, almofada de amamentação, todas essas coisas. E ela tinha costureiras. Então, eu fazia tudo. E aí, eu mandava lá. E as costureiras dela costuravam pra mim. E aí, assim, chegou um momento que começou a ficar insustentável também. Aí, minha mãe falou, Lê... Então, eu não costuro mais kit de berço nem almofada de amamentação, eu só costuro cropped. Vai tá dando pra você criar a sua própria empresa? Aí eu falei, mãe, realmente você tá certa. E aí eu acho que esse momento que foi
3 anos da LV, assim. Certo. Foi no 3º ano da LV. Eu falei, ou eu viro uma empresa, ou eu desisto. Tipo, não vai dar. Pro jeito que tá muito amador. E eu tava numa projeção de crescimento muito grande. Então, as vendas cresciam muito e a estrutura não crescia ao mesmo tempo que as vendas. E aí, eu falei, gente, não vai dar mais. Eu vou abrir uma empresa real. Aí, eu aluguei um lugar. Comecei a comprar maquinário, contratar pessoas. E aí, foi realmente transformando numa empresa. Quando você tava nesses 3 anos, você ainda tava só você... Só Sua eu. família. Eu e minha família. Eu e minha mãe, principalmente. Que me ajudava muito. E uma costureira. E uma costureira interna. E, assim, toda a parte administrativa era você que fazia. Tudo era eu. Financeiro. Tudo. Trocas, atendimento, Saque, postagem. venda. Tudo. Eu fazia tudo. Durante 3 anos eu fazia tudo. E durante os 2 primeiros anos eu era assessora de imprensa CLT. Então, eu trabalhava 8 horas. Fazia faculdade e fazia isso. Qual o segredo? Aí eu não aguentei, né, gente? Durou 2 anos. Aí eu falei, não. Eu acho que, tipo assim, a gente consegue acelerar o carro a 300 por hora durante um período. Uma hora o carro não vai acelerar mais 300 por hora. Mas eu acho que foi muito necessário eu fazer isso nos 2 primeiros anos. Me deu uma visão muito clara do que eu tinha que fazer, do que as pessoas tinham que fazer dentro da minha empresa, de como elas deveriam fazer, de quais eram os diferenciais. Então, acho que foi muito necessário. Eu me identifico muito, eu falo brincando, mas na Doutora Cherry foi exatamente o mesmo caminho. A gente começou com R$2.000, só a nossa família também, minha irmã, minha sócia, minha mãe ajudava a gente em tudo. E aí, quando a gente começou a engrenar mesmo, foi quando a gente conseguiu trazer as pessoas pra dentro. E é nessa hora que a gente faz a virada de chave, né? Exatamente. Porque quando a gente traz gente boa junto com a gente, é a hora que a empresa vai e vum, Exato. e voa, né? Teve esse momento pra você, assim, que você falou, cara, agora eu preciso investir em pessoas. Quem vai ser a pessoa que eu vou trazer? Porque você pensa assim, né? Tem várias áreas que você fazia e dava conta de tudo ao mesmo tempo. Aí você tem que olhar para elas e falar, quem é dentro desse meu investimento, qual é o primeiro BO que eu vou apagar, né? Qual foi o seu, assim? O meu, por incrível que pareça, foi o atendimento. Foi o saque. Foi o saque. Porque eu poderia ter começado pela confecção em si, sabe? Mais uma costureira, mais uma cortadeira e tal. Só que eu sou muito ruim no atendimento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para todos os setores da minha empresa e entender qual setor é mais problemático. Qual tá com mais gargalo. Qual tá dando mais reclamação. Qual eu não tô convertendo a maneira que eu poderia converter. Aí eu identifiquei que era o atendimento. Por que isso tá acontecendo? Porque eu sou ruim no atendimento. Então, eu tinha tantas coisas pra fazer que se a pessoa perguntava assim, tem essa camisa azul? Eu falava, sim. Não. Sim ou não? Aí, tipo, a pessoa, tá, e como eu compro? Aí, mandava o link. Sabe um atendimento horrível? Que, assim, eu não gostaria de ser atendida daquela forma. Sim. Mas, no momento, era ou isso, ou nada, sabe? Ou eu não conseguia atender. Então, a gente tinha bastante reclamação de tempo de espera no atendimento. Que as pessoas ficavam sem resposta. A empresa era uma empresa nova. Então, se eu não desse esse suporte de atendimento rápido, as pessoas começavam a desconfiar. E aí, as pessoas começavam a postar nas redes sociais que talvez era mentira porque não respondeu. Aí, eu falei, gente, calma. Aí, eu contratei atendimento. Aí, eu comecei a contratar atendimento. Também era algo mais fácil de treinar, porque eu desenvolvi todo um processo interno de... se a pessoa perguntar isso, o que você responde? Como é o atendimento? Toda a nossa linha de comunicação, tom de voz, desenvolvi e dei para essa pessoa. Depois, eu comecei a focar realmente na fabricação, porque aí veio o segundo problema. A gente começou a ter um atendimento muito bom, a gente começou a vender muito, e eu atrasava o pedido. Eu não conseguia entregar dentro do prazo que era proposto, ou eu tinha que aumentar o meu prazo para, tipo assim, 7 dias úteis. Porque eu não conseguia fabricar e postar. Aí, uma segunda etapa foi focar toda a parte de infraestrutura mesmo. Então, corte, costura, revisão, tudo que era dentro de uma confecção, a gente começou a contratar. E aí depois, o financeiro ainda estava na tua mão. Financeiro ainda estava na minha mão. Aí, quando eu já tinha uns 20 funcionários... Porque a gente tem que pensar que a confecção normalmente tem mais funcionários do que outras áreas, né? Então, quando eu já tinha uns 20 funcionários... Eu comecei a, tipo assim, não dar conta de fazer RH, de fazer folha de pagamento, de
entradas, saídas, fluxo de caixa, eu tinha zero controle. Eu só sabia que sobrava dinheiro, então tava tudo lindo. Gente, eu tô me identificando muito. Não dá. É muito parecida essa história. Eu só sabia que sobrava dinheiro. Aí eu falava, gente, que lindo, né? Tá sobrando tanto dinheiro aqui. Vamos continuando. E aí eu fui continuando. Só que chega uma hora que, assim, não dá pra continuar. Você tem que saber qual é o seu custo fixo, qual é o seu custo variável, qual é a sua margem de lucro. Exato. Quando que vai entrar tal dinheiro. Eu não tinha nenhum controle se, por exemplo, o meio de pagamento realmente estava me enviando o dinheiro das minhas vendas. Eu não sabia nada, era só uma festa. Uhum. E aí, quando eu já tava com 20 funcionários, eu começava a chorar. Porque eu falava assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tenho que cuidar do RH. É essa, né? Aí, tipo, eu tinha que fazer período de experiência com os funcionários. Uhum. Aí tinha que fazer teste. Aí, tipo, às vezes eu tinha que dar advertência, porque, tipo, elas da confecção estavam brigando. Aí eu tinha que chamar pra dar advertência, mas ao mesmo tempo eu tinha que pagar o fornecedor. Falei, gente, não dá mais. E aí o meu pai falou pra mim assim, Lê, o que você tem é 1 em 1 milhão. Uhum. Tipo, é 1 em 1 milhão de pessoas que conseguem ter esse crescimento exponencial tão rápido, que já tá com tantos funcionários, que já tem uma projeção de crescimento desse jeito. Então, eu vou trabalhar com você. Aí, ele largou o trabalho dele e entrou na LV como financeiro e administrativo. E aí, me ajudou, assim... tirou um peso, assim, enorme de mim. E, assim, até hoje, ele é gerente financeiro da LV. Então, assim, até hoje, eu não sei. Às vezes me falam, ai, mas vê se caiu. Eu falei, gente, vê se caiu aonde? Eu não sei nem que conta que tem banco, que tem e aí, cada nada, não sei nada. O seu potencial. Porque imagina se o seu potencial de comunicadora, de influenciadora, de criadora, estratégica, tivesse que ser tomado o tempo todo sobre precisa te pagar, não precisa te pagar, tem dinheiro, não tem dinheiro. Não dá, porque você ia ser consumida por algo que não é o seu talento nato. Exato. E a coisa não seria potencializada como ela foi quando seu pai entrou e você conseguiu deixar o seu tempo livre pra fazer aquilo que você faz bem, né? Sim, e eu acho que a gente tem que ter humildade, assim, os empreendedores, principalmente quando eles estão começando e estão numa projeção de crescimento, tem que ter humildade pra entender que você, não é porque o negócio é seu, que você faz melhor que todo mundo. Exato. Então, às vezes o negócio é seu, você vai fazer com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Mas tem pessoas que vão fazer melhor que você, mais rápido que você. E é importante entender que é por isso que uma empresa existe, entendeu? Porque cada uma é boa na sua área. Então, eu acho que é muito válido a gente olhar para o nosso negócio e falar, olha, aqui eu sou ruim. Exato. Eu olhei pro meu negócio e falei, gente, atendimento eu sou péssima, não atendo. RH financeiro, eu sou péssima, não faço. Sou muito boa em marketing, desenvolvimento de produto, comunicação, então eu vou focar nisso. Exato. Não tem por que eu focar em outras coisas. Focar energia naquilo que você é boa, né? Exato. E uma vez eu escutei uma empresária que eu admiro muito, e ela falou assim pra mim, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Exatamente. E eu parei pra pensar, falei, caraca, é isso mesmo. Quanto mais a gente consegue dividir as funções, as coisas, o nosso dinheiro, inclusive, faturamento, né? Trazer mais gente pra dentro e aquilo vai tomando uma proporção que multiplica, porque é gente junto com a gente fazendo aquilo que eles são bons pra fazer. Exato. Nos seus lugares, né? E deixando cada um ter a liberdade no seu pra potencializar as suas coisas. Isso é muito doido. Eu acho que a maior dificuldade do empreendedor que tá em crescimento ele não acha que ninguém vai fazer melhor do que ele. Tipo, ele fala, eu sou a melhor pessoa do mundo pra fazer isso. Então, eu não tenho coragem de dar isso pra outra pessoa. E ele tem muito medo de pegar o dinheiro dele ali, o faturamento dele, e realmente usar esse caixa pra contratar pessoas. Exato. Só que quando ele faz isso, ele tá se limitando, né? Exato. Então, eu sempre... Tem uma amiga minha que ela tá em processo de crescimento. E aí, ela falou, Lê, eu tô faturando muito e tudo mais. Todo mês eu aumento meu faturamento. Mas eu não consigo entregar. Eu tô com vários pedidos atrasados. Aí eu falei, tá, quantas pessoas trabalham com você? Exato. Uma. Aí eu falei, sabe o dinheiro que você vai pegar e colocar nessa uma pessoa? O seu pedido não vai atrasar. A reputação da sua marca não vai estar em risco. Você vai conseguir pegar mais pedidos e seu faturamento vai crescer. Exato. Então, é só a gente entender que, obviamente, às vezes as pessoas no começo,
elas fazem decisões erradas porque elas não têm uma estruturação de processo seletivo, de RH. Então, elas não têm noção de como contratar a pessoa ideal. Aí, elas acabam contratando uma pessoa que não é a ideal para a função. Aí, elas se frustram e falam, só eu faço bem. Mas não é que só você faz bem. Talvez o seu processo de seleção está errado. Sim. Talvez você está colocando uma pessoa que não tem as características para aquela vaga naquela vaga. Exatamente. Então, é mais, eu acho, que você tentar se educar para ser o mais desenvolto possível no processo de seleção e no processo de treinamento também, né? Porque às vezes a gente quer que as pessoas, assim, cheguem na nossa empresa e tirem do nada. E esse processo de treinamento. E aí, com isso, tendo essas duas coisas, não tem como não dar conta, né? Muito bom. Olê, eu acho que sempre te perguntam, né? Acho que já tá claro a resposta, mas em que momento que você virou a influenciadora Lê? Porque, querendo ou não, você era a cara da marca e estava dentro da LV, né? E todo mundo te conhecia pelo seu nome, mas muito mais sobre o perfil da marca. Em que momento que você fez essa transição e falou, não, agora eu também vou trabalhar o meu perfil pessoal, vou abastecer também meus conteúdos lá e isso, de alguma forma, vai agregar ao meu sonho, ao meu negócio? Sim. Eu tenho uma visão maior do que a minha empresa. Então, assim, eu olhava pra LV e eu entendia que ela era um braço. Ela não era tudo. Tá. Eu entendi que a minha imagem valia muito. Então, eu entendi que outras marcas queriam se associar à LV por causa da imagem da comunidade que eu criei. Eu entendi que as pessoas seguiam pra ver o que a Letícia está usando. Então, eu comecei a entender que a minha imagem estava acima da LV. Porque eu lançava um sapato, vendia. Eu lançava uma bolsa, vendia. Eu lançava roupa, vendia. Então, eu comecei a entender que eu tinha um poder ali de persuasão e de comunidade muito grande. E depois da pandemia, a pandemia mudou muito o meu jeito de pensar, assim. Foi um momento que a gente teve uma explosão de vendas muito grande. Porque a gente já estava muito consolidado no digital. Todas as lojas de shopping fecharam. Então, todo mundo canalizou pra gente. Então, a gente vendeu muito, muito, muito. Só que, ao mesmo tempo que a gente tava vendendo muito, eu comecei a pensar o quanto o varejo é frágil. Sim. Porque a gente teve uma pandemia, não sabia se ia durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Se adaptar, né? Não sabia o que fazer. As minhas costureiras eram todas faixa de risco, grupo de risco. Tá. Se desse lockdown, eu ia ter que fechar, eu não ia fabricar mais nada, eu não ia ter o que vender. Eu não ia ter produto pra vender. Então, eu comecei a pensar, isso aconteceu agora. Mas eu não posso achar que isso vai acontecer uma vez só. Né? Obviamente, aconteceu nos últimos 100 anos, foi uma única vez. Mas cada vez mais vão acontecer novos desafios. Sim. Então, o que eu preciso fazer para estar pronta para vários desafios? Me diversificar. Então, se em um momento num lugar eu tenho um varejo, que é uma roupa, um produto físico, que depende de várias etapas, de muito investimento, custo mais alto, na outra ponta eu preciso ter algum tipo de produto que seja inversamente proporcional a ele. Tá. Então, eu preciso que seja algo com custo baixo, que não dependa de um produto físico, que seja escalável. Então, eu entendi que tanto o braço de educação em infoproduto, quanto o braço de publicidade me traria esses resultados. Então, foi muito tipo preto no branco. Quais são os resultados que eu quero, os objetivos que eu quero, o que eu preciso fazer para atingir. Aí, quando eu entendi isso, eu falei, vou virar influenciadora. E aí, eu comecei... Primeira coisa, eu queria ser influenciadora de negócios. Eu não queria falar de lifestyle, porque primeiro que eu achava que iam ter várias marcas que iam roubar a atenção da LV. Então, o meu foco é 100% LV. Então, dificilmente eu faço marca de lifestyle. Sim. Nunca, jamais faria marca de roupa, obviamente. Sim. Mas, no geral, assim, moda no geral, tipo bolsa, sapato, acessório... Eu sou muito crica, porque eu acho que rouba a atenção. Então, eu deixo só pra LV. E eu queria ter algo que eu realmente posso dividir com o público de algo prático. Sim. Eu não vou falar de algo que eu nunca vivi, que eu nunca fiz, que eu nunca testei. Então, eu falei, vou ser influenciadora de negócios. E aí, eu comecei a dividir as minhas estratégias, o que eu pensava, como eu criava tal campanha, como eu fazia isso. E aí, foi uma coisa muito natural. O público foi crescendo, assim, a base foi crescendo muito rápido. Eles foram engajando muito. Então, em 1 ano, quando eu decidi que eu queria ser... Foi em qual ano? Ano passado. Quê? Foi ano passado. Caramba, menina!
Menina! Foi ano passado. Quando eu decidi que eu ia ser influenciadora, eu tava com 30 mil seguidores. Tá. Porque eram as seguidoras da LV que amavam, que, tipo, gostavam de me acompanhar, queriam saber um pouco da minha vida, migraram pra lá. Então, tinha 30 mil seguidores. Um ano depois, que eu comecei em dezembro. Então, faz menos de... Dezembro de 2020. Em janeiro do ano... eu comecei em janeiro de 2023. Então, agora vai fazer 1 ano e 8. Nossa, é muito pouco tempo. 1 ano e 8. Agora a gente tá batendo 340 mil. É muito legal. É um crescimento exponencial. E no começo eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Você replicou alguma coisa do que você fazia na LV pra dentro do seu próprio Instagram? Tipo, putz, eu falo assim, eu sei que já dá certo. Eu crio a comunidade desse jeito, então eu vou tentar trazer isso pra dentro do meu perfil pessoal também. Como que foi esse mix? Eu acho que a coisa que eu mais entendi é, tipo, o funcionamento das redes. Pra mim foi muito fácil, porque eu já entendia que o Reels tinha que ter um gatilho de 3 segundos no início pra prender a atenção. Eu já sabia que eu tinha que criar ali chamadas um pouco mais... objetivas pra eu atingir o público que eu quero. Eu já entendi que eu só podia falar sobre o meu nicho pra eu atrair um público qualificado, que às vezes não vale a pena você entrar em todas as trends, porque às vezes você pode trazer muito público, mas não qualificado, e você vai acabar prejudicando o seu engajamento. Então tinham várias, assim, macro ideias das redes sociais que, por conta da construção da LV, eu já tinha entendido e eu conseguia colocar em prática. Mas foi muito difícil pra mim, porque eu sou muito objetiva. Então, o meu objetivo era ser influenciadora de negócios. Então, eu só falava de negócios. E aí, eu comecei a receber alguns feedbacks de que era chato. Menina, você só fala de trabalho. Cadê o seu lazer, né? Cadê a sua vida? O que você faz? A gente quer ver o que você faz no final de semana. Já recebi assim também. E aí, eu falei, tá... Se eu estou me olhando como uma empresa, eu também preciso entender que as críticas construtivas são momentos para eu crescer. Sim. Então, se eu tô me vendo como uma empresa, eu não tenho escolha. Se na LV uma cliente vira para mim e fala assim, Letícia, olha, tipo, de uma amostra de 100 clientes, 50 falam, Letícia, essa barra tá muito comprida. Eu não tô gostando dessa barra comprida. Eu vou lá e vou mudar o meu produto. Exato. Então, dentro do meu perfil, eu olhava para mim e falava assim, cara, eu sou um produto. Então, se essas pessoas de uma amostra de 100, 50 tá falando, Letícia, tá chato. Vamos falar mais de vida pessoal? Eu preciso entender que eu preciso mesclar e falar de vida pessoal. Sim. Então, obviamente que o controle é meu. Eu vou mostrar o que eu quiser. Eu sou ainda muito reservada. Por mais que eu mostre a minha vida pessoal, eu sou muito reservada. Então, eu entendi o equilíbrio. E esse equilíbrio foi muito difícil de eu conseguir. Porque na LV eu não tinha. E foi nesse momento que você entendeu esse equilíbrio, que nem sempre existe, mas a busca dele existe. Foi quando você mais cresceu ou não? Foi na época quando você só focava em negócios, por exemplo? Não, foi quando eu mais cresci. Porque aí... Foi esse ano? Foi esse ano. Foi quando eu mais cresci, foi quando as marcas começaram a me procurar, foi quando eu estourei a bolha do negócio. E aí, eu comecei a construir a minha casa, por exemplo. E aí, as marcas queriam estar junto na minha casa. E aí, as pessoas queriam saber quem era meu namorado. E aí, as pessoas queriam... Então, obviamente, é saber dosar de uma maneira... Eu não faço... Primeiro, todo o meu relacionamento, meu ciclo de relacionamento, ninguém é empresário e ninguém é famoso. São todos meus amigos desde que eu sou criança. Então... Eu não mostro meus amigos. Assim, o meu namorado, ele ainda tem que, coitado, carregar uma carga de ser meu namorado e aparecer às vezes. De vez em quando. Minha mãe, meu pai, eles não ligam. Meus irmãos não ligam. Agora, meus amigos, eles não... Coitados. Eles não têm a menor obrigação de aparecer. Então, eu tenho muito claro esse crivo. Tipo assim, quem eu mostro, com qual frequência e em que momentos. Então, assim, vou mostrar meu namorado... Às vezes ele quer fazer uma graça. Aí eu falo, não, vamos, faz a graça. Aí, às vezes, minha irmã, tipo, tá com uma roupa da LV, eu quero mostrar. Às vezes, meu irmão fez uma coisa legal no trabalho, eu quero mostrar. Mas, assim, eu não vou ficar postando, assim, 24 horas do meu dia... o tempo todo, porque eu não acho que é isso que vai fazer as pessoas me seguirem, eu não acho que é isso que vai me trazer lead qualificado. Então, eu sei que hoje, eu me olhando como empresa, o meu faturamento vem de negócios. Sim. Então, assim, dentro da minha linha editorial, 80% é negócios. 20% vai ser um toque mais engraçado. Tipo, hoje, antes de vir aqui. Eu fui comprar um cinto na Dior e encontrei a Silvia Brás. Tirei uma foto, postei. Gente, cheguei com um cinto e saí com a Silvia. Então, assim... Você vai mostrando o que é legal de mostrar. O que você não se sente confortável, não tem porquê. Você que controla.
Exato, eu sempre falo isso também, porque a pessoa vai te procurar, você vai ser um destino no seu Instagram por um motivo. Não são por N motivos. Você vai ser referência por algo, né? E é esse algo que você tem que explorar e tem que ser 80% do que você vai gerar de conteúdo. Os outros, né, 20%, sei lá quantos por cento você quer deixar, é suas linhas acessórias, né? No meu caso, maternidade, fé, família, moda, né? Que eu entrego bastante moda também. Mas a linha editorial é empreendedorismo. Exato. Né? Então, as pessoas às vezes se confundem muito. Foi legal você falar, quer surfar em todas as trends. Exato. Né? Então, agora a trend que tá rolando é fitness. Agora o que tá rolando é beber vinho e derrubar na blusa. Agora o que tá rolando... Cada hora é um negócio, né? Exato. E aí, se a pessoa for jogando um pouquinho da energia dela em cada coisinha que não faz sentido nenhum, porque pra ela é um ponto de referência, ninguém vai seguir porque não vai entender o que aquilo tá querendo passar, né? Então, no seu eu vejo muito claro, dá pra ver. Porque é o tempo inteiro dica de negócio, é o tempo inteiro contando as suas conquistas, mostrando para as pessoas que isso vale a pena, né? A consistência todos os dias e tomar as decisões assertivas e rápidas, errar rápido. A gente olha no seu Instagram e consegue enxergar isso com muita clareza, assim. Eu acho que desde o começo que você começou o podcast, você já teve muita clareza nas suas respostas e muita clareza sobre o quanto a clareza te trouxe até aqui, né? Eu acho que se eu fosse perguntar para você hoje uma palavra de uma atitude, né, que você poderia me dar, que te trouxe até aqui, eu te diria clareza. Eu queria saber da sua parte, assim, é isso? Eu acho que é. Eu sou muito analítica. Então, eu acho que, às vezes, é muito confortável a gente viver num mundo sem dados. Exato. Porque, às vezes, os dados machucam. Não quer enxergar, né? Às vezes, o que a gente gosta de produto não é o que o cliente gosta. Às vezes, o que a gente acha que tá tendo uma margem de lucro ótima não é o que a gente realmente tá tendo uma margem de lucro ótima. E a gente, empreendedor, às vezes, a gente adora se enganar. Muito. A gente adora se enganar. Os dados, por vezes, são vilões, né? Não quero olhar. Exato. Não quero ver a taxa de conversão do meu site. Eu não quero ver a quantidade de carrinho abandonado. Exato. Porque, deixa. A gente vai indo, vai fazendo o que sempre faz. Tá dando bom, né? Só que, assim, isso é uma coisa que eu nunca tive. Eu acho que, assim, os dados estão aí porque eles têm muito valor e muito peso. Certo. Os dados não mentem. Tipo, tudo pode medir. Tudo pode mentir. Tudo mente. Agora, os dados não mentem. Se o seu site tá falando que a maior quantidade de vendas é de São Paulo, é de São Paulo. Se seu ticket médio é tanto, se quem comprou essa saia depois de 2 meses comprou essa blusa, isso é um dado. Isso não mente. Então, todas as decisões que eu tenho no meu negócio são 100% baseadas nos dados. Então, é uma visão estratégica e analítica do que... hoje o meu perfil... foi até um ponto muito interessante. Eu descobri que meu público estava mudando por conta dos dados. E eu não tinha descoberto isso. Conta mais. Na minha sensação. Porque eu comecei o meu negócio com 17 anos. Tá. Hoje eu tenho 27. Então, a roupa que a gente usa com 17 não é a mesma roupa que a gente usa com 27. São roupas totalmente diferentes. Sim. E a LV sempre foi muito famosa pelas roupas de festas universitárias, de balada. Certo. Então, bodies recortados e tudo mais. A gente sempre foi muito conhecido por isso. E aí, eu comecei a entender que eu não estava mais satisfeita com as minhas peças. Porque eu estava num processo de transição. Eu estava começando a participar de várias reuniões. Eu não queria mais usar body recortado. Eu queria usar calça de alfaiataria. Eu queria usar blazer. E aí, porque eu queria usar isso, comecei a inserir esses produtos dentro da LV. Certo. Porque eu não me via mais usando essas outras peças. peças. Dentro da marca. E aí eu comecei a ver que, assim, na minha visão, tava sendo ok. Na minha visão de empreendedora, tava saindo 50%, 50%. E eu fui lançando mais peças que me agradavam. Certo. Chegou um determinado momento que eu olhava as vendas do dia e saía body. E eu lançando calça de alfaiataria, blazer de alfaiataria. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, meu Deus, gente... Não é o que eu quero, é o que o cliente quer. Então, eu comecei a analisar estrategicamente como que eu poderia
não me sentir desconfortável na minha própria empresa e nos meus próprios lançamentos, certo. mas também agradar meu público. E aí eu comecei a fazer um mix desses 2 produtos. Então eu trazia uma calça de alfaiataria, mas eu trazia com body recortado. Nem ao Léo, nem ao Céu. Eu trazia uma saia, mais uma saia curtinha, mas com uma camisa. Comecei a trazer minha irmã, que ela é um pouco... Ela é a mesma cara que eu e ela é um pouco mais nova. Então ela traz um pouco esse estilo jovem. Então foi legal, porque analiticamente eu descobri que eu tava fazendo errado. Porque eu tava fazendo pelo meu gosto. Sim. Então, a gente começou a pensar em estratégias pra equilibrar. E quando a gente começou a equilibrar, a balança das vendas também equilibrou. Porque tem o cliente que cresce com você e Exato, tem o cliente que vai ficou. querer entrar pelo produto que você Começou. Né? Exato. Isso é a jornada do cliente, né? Que muito se fala, mas são poucas pessoas que conseguem trazer os dados e identificar isso através de feedbacks dos clientes e como montar elas da melhor forma, né? E foi bom porque misturando, a pessoa que veio pelo body recortado, ela viu ali um look com uma calça de alfaiataria e falou, nossa, acho que ficou legal, vou pegar a calça também. E a pessoa que hoje se veste para um mercado de trabalho, Exato. em algum momento ela vai ter uma festa. E aí ela já fala, eu tenho aquela calça de alfaiataria da LV, ela postou com aquele body, ficou lindo, acho que eu vou comprar também. Eu só compro um dos itens e ele já faz um outro look. Exatamente. Muito bom. Uma pergunta que também devem te fazer muito é, qual é o peso da sua imagem na sua marca hoje? Porque, assim, se a Lê resolve parar de postar, o que acontece? Um inferno. Uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. Hoje, ainda a LV... A gente passou uma tentativa de desmame da minha imagem há uns 3 anos atrás. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu não queria pagar o preço pelo desmame. Sim. Sabe? Eu acho que, assim... a LV nasceu por mim e comigo. Não fazia sentido, e ainda hoje não faz sentido, eu não estar presente na LV. O que mudou foi a frequência. Então, hoje, eu estar presente nos vídeos da LV, nas campanhas da LV, tem uma frequência muito menor do que tinha. Mas não posso falar que, assim, o dia que eu não aparecer vai vender a mesma coisa do dia que eu aparecer. O dia que eu aparecer vai vender muito mais do que o dia que eu não aparecer. Certo. Mas eu tento trazer pra minha realidade. Então, eu sou muito responsável com o meu tempo. Assim, como eu sou muito calculista e muito analítica, eu sei quanto vale a minha hora. Então, se minha hora vale isso, quanto que eu vou investir da minha hora em cada negócio? E quanto de resultado eu vou ter em cada negócio? Então, o que eu faço? Eu tento facilitar a minha própria vida. Então, vou ter que aparecer na LV? Vou. Então, vai ser nos meus moldes. Vai ser com o look do dia. Que eu vou me arrumar, eu vou estar com o meu look e eu vou postar o meu look do dia. Então, essa é a minha contribuição pra LV. Certo. Você consegue participar de um shooting, de uma campanha de primavera? Não. Isso vai tomar uma diária inteira do meu tempo, que não vai trazer o resultado que eu teria se eu pegasse essa diária e colocasse em outro lugar. Então, não vou participar. Então, eu tenho essa visão analítica de quanto vale a minha hora. E aí, eu vou dividindo o que eu acho que vai ser mais lucrativo. Uma decisão estratégica da LV de campanha de marketing. Sim, vale a pena. Sim. Agora, eu ser modelo do site... Vale já a pena. foi no passado. Já fui. Eu também. Eu super era todo dia frente, costa, lado. 70 looks por dia, por shooting. Exatamente. E a gente mesmo, que era o que tinha que ter que era ser o que eu feito, fazia, né? Era o que eu fazia. Hoje não vale mais a pena. E hoje tem outra estrutura por trás, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa em marca, né? É muito legal isso. Você fazer esse mix, você conseguir contribuir para sua marca, mas a marca conseguir andar também, né? Fazer ali as suas campanhas sem necessariamente a sua imagem tá ali, né? Em todas as campanhas. Mas você vendendo para sua marca como a principal influenciadora da marca, né? E as minhas clientes, elas ajudam muito nisso. Então, as minhas clientes, quando eu fui viajar pra Croácia, eu fiquei 20 dias fora. E aí, eu falei... A gente tem 7 grupos VIPs e eu tô em todos. Meu WhatsApp tá em todos. E aí, eu falei pra elas, gente, eu vou sair de todos os grupos de WhatsApp porque eu vou tirar férias. Então, eu não vou mais ficar nos grupos e tudo mais. Então, eu vou pedir pra vocês, o quanto vocês puderem postar de LV enquanto eu estiver fora, fiquem à vontade, eu vou ser eternamente grata. E é isso, eu vou sair de férias. O Instagram da LV era todo dia, look do dia de, tipo, 20 clientes. Que delícia, né? Porque elas super queriam retribuir de alguma forma toda a dedicação que
eu e meu time, a gente tinha com ela, sabe? Sim, claro. Então, é muito legal porque a gente vai entendendo que essas comunidades, essas trocas, elas vão aumentando muito a nossa empresa. E às vezes a gente não é o único salvador da pátria, sabe? Exatamente. A gente pode ser o influenciador principal, a gente pode ser o dono da nossa empresa, a gente pode ser o CEO. Mas se a gente não tiver prova social, se a gente não tiver nossos clientes ali embasando as coisas, fica insustentável. A comunidade é um dos bens mais preciosos, Exato. né, para uma marca. E falando em comunidade, o que você acha crucial, assim? Porque você é um case em formação de comunidade. Tanto no seu Instagram pessoal, quanto o da tua marca. E os dois se mesclando ali nessa loucura que é ser influenciadora da própria marca. O que você daria de dica pro pessoal de formação de comunidade? Hoje eu vou te dar 3 dicas. Sei lá, fala 3 dicas pro pessoal para que eles consigam entender e virar uma chavinha aí sobre formação de comunidade. Tá, então 3 dicas para criação de comunidade. A primeira seria se dedicar e dar tempo para receber tempo. As pessoas querem só receber a atenção dos clientes. Elas querem que o cliente engaje, que o cliente comente, que o cliente curta, que o cliente esteja presente. Mas você está presente sendo o líder dessa comunidade? Sim. Se você não estiver presente, os seus clientes não vão estar presentes com você. Então, estar disposto a estar presente. Eu acho que, mas presente de verdade, não presente do tipo, mandei uma fotinha aqui que agora tá na promoção, preciso vender. Não. Estar presente todos os dias. Exato. Eu acho que constância é muito importante. Segundo, é ter uma comunidade em que os próprios membros da comunidade possam trocar informações entre si. Então, não é uma comunidade se for um quadro de aviso, né? Se for a marca dando avisos o tempo todo, não é uma comunidade. Exato. Não adianta a gente achar que montei um grupo no WhatsApp, fico disparando mensagem ali, é uma comunidade. Disparando todos os dias as promoções do dia e etc. Isso né? não é uma comunidade. Uma comunidade, o que consiste uma comunidade? São pessoas que normalmente têm um ideal mesmo ideal. Mesmo propósito. Gostam das mesmas coisas, odeiam as mesmas coisas. E eles têm um líder para se inspirar. E aí, esse líder, ele precisa estar presente. Os membros precisam trocar entre si. Podem ter acesso ao líder, que isso também é uma coisa muito importante para dentro de uma comunidade. E podem chamar novas pessoas para entrar nessa comunidade, porque aí ela fica escalável. Então, a gente entendeu que é um trabalho muito grande você ter grupos abertos no WhatsApp. Porque todas as pessoas podem falar o que elas quiserem, postar o que elas quiserem. Então, assim, muitas marcas não fazem isso, porque elas têm medo. Eles têm medo de colocar 1000 clientes dentro de um grupo e deixar aberto para falar o que quiser da marca. Porque pode ser incrível, mas pode ser horrível. Exatamente. Então, se você não confia o suficiente no seu produto, na sua estratégia, na sua comunicação, você não vai abrir uma comunidade. Porque você corre risco. Exato. Você corre risco de você abrir uma comunidade e as pessoas começarem a falar mal do seu produto, mal da sua loja, mal da sua entrega. Não escutar aquilo que você queria ouvir. Não escutar aquilo que você queria ouvir. Só que é transformador. Então, hoje, eu estou em todos os grupos da LV. Todos são abertos. A gente, obviamente, toda vez que a pessoa faz uma compra, ela recebe um card com QR Code para poder entrar nesse grupo. E aí, entrando nesse grupo, elas mesmas se nutrem. E aí, obviamente, eu tenho muito cuidado em resolver o mais rápido possível. Na comunidade, eu não tenho nenhum controle que as pessoas não vão gostar do produto que receberam. Porque eu realmente não tenho controle. Eu posso fazer o melhor produto que eu acredito. Mas, às vezes, não tenho fit com a pessoa. Às vezes, a gente errou no produto, a gente errou na confecção, a gente errou no lote. Não sei. Às vezes, ela esperava mais quando recebeu. Não tem como. Eu não consigo controlar o que o outro vai achar de mim e da minha empresa. Então, o que eu consigo controlar é como eu vou resolver essa situação. Então, a gente tem atendentes em todos os grupos, porque aí eles vão agir muito rápido. Plantonista em todos os grupos e eu tô em todos os grupos. Então, assim que eu vejo alguma coisa, eu já chamo a pessoa no privado e a gente já resolve o problema dela. Já aconteceu. E nesses momentos todos vocês conseguiram reverter? Todos. Então. Porque eu acho que o problema não é o problema. O problema é como você resolve o problema. Então, você resolvendo o problema de uma forma rápida, eficaz, que a pessoa vai ficar feliz e você vai ficar feliz, não tem problema nenhum. Olê, na tua opinião, clientes têm sempre razão? Não. Fala mais sobre isso. Eu não acho que o cliente tenha sempre razão, assim. Eu acho que isso é algo que tem que ser... Eu acho que o cliente, ele é o bem principal de todas as empresas. Ele sempre tem que estar no centro, você sempre tem que escutar ele, mas você tem que escutar.
Nem tudo que você escutar dele, você vai levar pra sua empresa. Exato. Então, você vai escutar com parcimônia. Você vai escutar e vai falar, muito obrigada pelo seu feedback. Recolhemos isso. Esses feedbacks são um padrão? Então, um cliente reclamou disso? Se um cliente reclamou disso, é sobre ele, não é sobre sua empresa. Se vários clientes começaram a reclamar da mesma coisa, aí é a sua empresa, não o cliente. Então, a gente tem essa análise de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, para ver quais feedbacks se repetem. Certo. Se esses feedbacks se repetirem pelo menos 3 vezes, a gente para. Então, já teve várias vezes que, por exemplo, eu desenvolvi uma modelagem. Aconteceu semana passada. A gente desenvolveu um top. E aí, a gente recebia troca e sempre a sinalização era que o top ficava grande. Certo. Que ficava certo na cintura e largo no busto. E aí, no começo, a gente não deu atenção, porque no dia a dia vai indo. Só que a gente começou a entender que era um padrão. Aí, o que a gente faz? Recolheu, identificou nos 15 dias que é um padrão, é um produto problemático, a gente tira do site, refaz a modelagem. Quando tiver com a modelagem assertiva, a gente volta pro site de novo. Então, isso com todas as áreas. Eu não acho que o cliente tenha sempre razão, mas eu acho que um padrão de reclamações tem sempre razão. Exato. Então, eu vou lidando, assim, muito de caso a caso. E uma coisa que eu faço, mas é muito pessoal minha, eu vejo o quanto aquilo vai me sugar de energia. A gente tem clientes e clientes. A gente tem clientes que já são problemáticos por natureza. Então, ele é um cliente que vai sugar muito a minha energia? Ele é um cliente que vai me dar muito problema? Vale a pena lutar, né, por tudo isso, por todas as barreiras que estão encontrando no caminho, né? Talvez não valha a pena. Exato. E aí, eu só deixo. Agora, é um cliente que realmente tem ponderações legais, é um cliente que entende as coisas, que quer entender as coisas, aí é um cliente que vale a pena. Então, assim, hoje eu não tenho problema nenhum em demitir cliente. Eu acho que, assim, eu escuto, eu sou a primeira pessoa que vai colocar o cliente no centro, eu sempre quero fazer o melhor, mas se eu fiz o meu melhor e não foi suficiente para aquele cliente, não é problema meu, sabe? Eu posso fazer fundos e mundos. Às vezes aquele cliente não estava esperando, ou às vezes não é o fit, às vezes não dá certo. Então, é você entender também. Né? Até quando ele causa isso, é aprendizado para você ver em qual cliente você vai focar. E focar cada vez mais dentro do nicho das pessoas que você quer atingir com a marca, né? Pensar por que um cliente desse chegou na sua marca, sabe? Exato. Porque se o fit do produto tá muito errado com o que ele esperava, algo tá errado na sua comunicação. Exato. Então, assim, até o cliente problemático, eu não acho que a culpa é 100% dele. Às vezes a culpa é da nossa comunicação. Exato. Mas eu também não vou ficar nutrindo um relacionamento com um cliente errado. São as razões do porquê aquilo aconteceu. Não é uma razão, né? Exato. Isso é muito interessante ser pensado e para as pessoas analisarem. Porque tem os dois perfis, né? Quem que acha que tem sempre razão e tem quem sempre nunca quer escutar o cliente também. Não, eu acho que é um meio termo. E eu acho que você entender as razões, né? Que aquilo chegou naquele ponto é o melhor que a gente pode fazer. Sim. Porque é você olhar, de fato, e tentar escutar o que ele tá querendo dizer. Porque às vezes não é por palavras. Exato. Às vezes não é. E a gente precisa conseguir identificar, né, o que ele está querendo dizer com aquilo. O que aconteceu de ruído no meio do caminho? O que levou ele àquele ponto? Né, pra gente conseguir. Ok, por mais que eu não queira, que não seja o certo resolver este problema neste momento dele, mas o que rolou neste meio do caminho para que eu aprenda, traga para dentro da minha empresa e traga novas soluções, né? Exatamente. Muito bom, dona Lê. Agora vamos entrar na Lê gestora versus Lê influenciadora. Tá bom. Porque eu também vivo nesse mundo. E sei que não é fácil a gente gerir tempo. Eu acho que esse é o principal ponto aí que a gente vive em ter várias funções dentro da nossa marca e da nossa vida. Porque também temos a vida pessoal, né? Então, como que você gere a sua vida para que você consiga dar conta de tantos conteúdos, de ser influenciadora da própria marca, estrategista, das áreas que você cuida dentro da marca também. Então, conta um pouquinho e pro pessoal, porque essa é uma dúvida muito grande de como gerir tempo. Sim. Eu acho que pra você gerir muito bem o seu tempo, a primeira coisa que você precisa aprender é a falar não. E é difícil, né? Muito difícil. A coisa mais difícil da minha vida foi aprender a falar não. Eu tive que ir pra terapia pra falar não. Eu também. Eu ainda estou. Tamo junto. Eu ainda estou. Então, eu comecei a entender que eu não precisava fazer tudo.
E que eu não precisava dar conta de tudo. E que outras pessoas fariam tão bem ou melhor do que eu. Exato. E que às vezes eu tava fazendo coisas que eram totalmente desnecessárias. E tinham várias pessoas que estavam na ânsia de ter a oportunidade de fazer o que eu tava fazendo. E fazendo muito bem. E eu só não deixava. Então eu comecei, meu primeiro passo pra gerir melhor meu tempo foi dividir tudo que eu fazia. Eu peguei um papel e eu escrevi tudo que eu fazia. Tudo, desde look do dia até subir produto no site. Tipo, tudo que eu fazia. Aí eu comecei a olhar e falava, isso eu preciso fazer? Não. Isso ninguém vê que sou eu fazendo. Então, o que ninguém vê que sou eu fazendo, eu não faço. Subir produto pro site? Não subo. Escolher foto de shooting? Não escolho. E antes eu fazia tudo. Então, assim, quando a gente vai se desafogando de coisas que a gente não precisa fazer, a gente vai sobrando tempo e sobrando energia e sobrando vitalidade pra fazer as coisas que a gente realmente quer fazer. E realmente a gente é boa. Então, a primeira coisa foi dividir, delegar as tarefas internamente do que eu não precisava. Do que não ia ter, né? Não ia afetar o faturamento da empresa e o crescimento da empresa, não ser eu fazendo. Não afetou, passo para alguém. Alguém vai fazer. Aí depois vem as coisas que afetam o faturamento da empresa, o crescimento da empresa, mas que realmente já não dá mais pra gente fazer. Certo. Porque tem muitas coisas. Então eu comecei a testar. A Esté, inclusive, que tá aqui, eu não deixava ela fazer roteiro de publi. Tá. Eu não deixava. Eu sempre ia lá e pegava o roteiro da publicidade. Aí eu pegava o roteiro e eu fazia. E aí, tipo, eu tinha que ler o briefing, participar da reunião com o cliente, ler o briefing, escrever o roteiro, gravar. Eu editava, eu mesma. Oh, meu Deus. Editava, mandava pro cliente, tinha refacção, eu mesma fazia. Aí eu peguei, né, essa jornada e falei assim, tá, dentro disso daqui, o que eu não preciso fazer? Eu não preciso editar. E eu sei que o roteiro da publicidade é uma das coisas mais importantes, porque ela vai ditar o conteúdo. Será que a Esté não consegue mesmo fazer? E aí eu comecei a dividir alguns pra ela fazer. E aí, nos primeiros, eu não gostava tanto, né, Esté? Os primeiros eu pedia pra alterar, ou os primeiros eu falava, não. Eu mexeria um pouquinho aqui. E aí eu deixo claro pra ela o que eu gostei, e o que eu não gostei, e o que eu faria de diferente. Clareza. E a gente vai mostrando. E a gente vai falando, olha, isso daqui eu gostei muito. Isso daqui eu não acho legal. Esses primeiros 3 segundos de vídeo tem que ser mais chamativo. Esse CTA não tá legal. E aí, ela vai errar uma, ela vai errar 2. Ela pode errar 20. Mas ela vai aprender com essas 20. Aí, semana passada, ela fez 2 roteiros. E o primeiro roteiro eu não alterei nada. E o segundo roteiro eu nem vi. Ela mandou pro cliente direto. Olha que denso. E o cliente respondeu que a head de marketing da empresa, que é mundial, amou o roteiro. Vai vendo. E aí, por que eu estava com um fardo de fazer algo que às vezes eu nem sou tão boa? Eu sou ótima em me darem um roteiro e eu vim aqui falar, fazer. Eu não sou boa em edição. Às vezes eu pegava os meus vídeos até... um comparativo, se alguém entrar no meu perfil, vai ver que antigamente os vídeos eram super simples. Eram cortes secos e legendados. Porque era eu que fazia no CapCut. Semana passada, eu sentei e falei assim, não dá mais, né, Letícia? Vamos tá parando de você mesma editar no CapCut? Aí peguei um editor. Certo. E aí eu comecei a mandar tudo pra ele. Ele editava e mandava em alta pra mim, só pra publicação. Todos os vídeos que ele editou performaram absurdamente melhor do que o que eu editei. Você fez. Muito. Porque eu não sou boa em edição. E não tem como eu ser boa em tudo. É impossível. Aprendizados de uma liderança, né? E acho que indo pra esse caminho, o que você mais aprendeu ao longo desse caminho quando você deixa de fazer tudo, né? E começa a ter um time, que hoje você já tem mais de 70 pessoas diretamente ligadas aí às suas empresas, suas marcas. Como é você líder, né? O que você aprendeu ao longo do caminho? Que tipo, cara, gente, faz assim, que vai dar muito bom. E o que você já errou também e que você pode trazer como aprendizado que hoje você já tá melhor? Antes eu queria que as pessoas fizessem do jeito que eu queria. Certo. Hoje eu quero que as pessoas tenham o resultado que eu quero, mas a maneira que elas vão fazer, eu não tô nem aí. Se você vai trabalhar das 8 às 5 ou das 5 horas da manhã às 10 horas da manhã, se você vai escrever num Word, se você vai escrever numa folha, eu não tô nem aí. Você vai fazer do jeito que você achar melhor fazer. Você entregando o resultado que a empresa precisa,
tá show. Eu não tô nem aí se você vai fazer ou não. Eu não tô nem aí se o time de home office tá na praia, se tá no supermercado, se tá fazendo yoga. Eu não tô nem azul. Então, eu acho que você dar confiança pro seu time é transformador. A partir do momento que o seu time fala, putz, ela confia em mim, ela divide o peso com você. Então, antes, no começo, eu comecei a empreender muito nova. E as minhas primeiras funcionárias eram costureiras de 50 anos. E eu tinha 19. Então, assim, elas não queriam seguir ordens, elas não aceitavam meus posicionamentos. E eu sempre queria que tudo fosse feito da melhor forma que eu via que era a melhor forma. Mas uma pessoa com 50 anos de carreira, ela sabe mais do que eu com 19. Então, assim, por que eu não falo pra ela que eu quero o copo rosa desse jeito? E ela faz o copo rosa do jeito que ela achar melhor. E aí ela só me entrega o copo rosa igualzinho eu pedi. Então eu comecei a dar essas liberdades e essa confiança. E as pessoas foram pegando parte da responsabilidade. Então, a partir do momento que eu dei confiança pra uma pessoa, ela olhava e falava assim, tá, eu fiz esse copo. Esse copo vendeu? Esse copo deu certo? Começa a querer perguntar se as pessoas gostaram. Tá realizando, né? As pessoas gostaram desse copo, mas o que falaram desse copo? Então, quando você começa a dividir essa responsabilidade, é um peso que sai das suas costas gigantesco. E pra pessoa que tá colaborando com você e tá, tipo, muito alinhada com o seu propósito, talvez. É um combustível. É, muito bom. Então, eu acho que isso foi muito importante pra mim. Dar confiança, dar liberdade, foi muito, muito, muito importante. Treinar. Então, assim, antes eu tinha muita dificuldade de processos. Então, era assim, vendia muito, eu fazia de um jeito. Vendia pouco, eu fazia de outro jeito. Vendia normal, eu fazia de outro jeito. Porque sempre tinha uma problemática. Sim. E aí, eu sempre vivia apagando incêndio. Eu nunca... Não era uma empresa. Era só, tipo, um conglomerado de pessoas. Era um bombeiro. Eu era um conglomerado de pessoas que ia resolvendo os BOs. Tipo, o tempo todo. E aí, chegou um momento que eu falei, gente, não dá mais pra ser assim. E aí, a gente começou a desenvolver processos. Então, hoje, eu brinco que a Monique, hoje, na Letícia Vaz, a gente tem um Community Manager, que é tipo um CM, que faz toda a parte de responder direct, responder comentário e tudo. Ela tá comigo há 2 anos. Às vezes eu abro meu direct, eu não sei se fui eu ou ela que respondeu. De tão igual. Parece uma extensão de você. De tão igual. Ela manda o mesmo emoji que eu mando. Às vezes eu leio a pergunta e falo, nossa, responderia isso. Ela já respondeu. Exatamente o que eu responderia. Parece bruxaria, juro. E aí, é você conviver, e eu acho que é você encontrar as pessoas que estão do seu lado e que vestem a camisa e que tem sangue no olho. Assim, pra trabalhar na LV e pra trabalhar comigo, eu sempre falo, precisa ter sangue no olho. Você mais preza num colaborador? Eu prezo muito mais comportamento, tipo soft skills, do que hard skills. Eu, assim, eu não ligo se você não souber costurar. Eu não ligo se você não souber fazer um roteiro de publicidade. Eu não ligo se você não souber administrar. Mas você tá pronto pra crescer junto comigo? Você tá pronto pra vestir a camisa da empresa, pra gente crescer junto, pra gente fazer junto? Você tá alinhado com o mesmo propósito que eu? Tipo, eu e você, a gente quer ir pro mesmo lugar, a gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem a mesma energia. Então, se a gente tiver, eu te ensino tudo que você precisar. Certo. Te ensino tudo, tudo. Mas você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser a melhor costureira do mundo. Se você não vestir a camisa, se você não estiver do meu lado, se a gente não estiver olhando para os meus lugares, você não vai trabalhar comigo. Basicamente um fit cultural, né? Fit cultural. Se a pessoa não tiver, ela nem vai conseguir acompanhar. Acho que ela mesma, talvez, ali já nem dê muita conta ou peça para sair, porque não vai de encontro com o que ela acredita. Exato. E não é nem pela quantidade de trabalho, do tipo, meu Deus, precisa trabalhar até meia-noite. E precisa render. Mas é que precisa ter uma alegria genuína em fazer aquilo, do tipo assim, puta merda, a gente fechou esse cliente, que cliente legal, vamos fazer, vamos crescer. Eu acho que é essa vontade, sabe? Sim. Acho que essa vontade muda tudo. E é a vontade que você sempre teve em fazer acontecer, né? Exato. Então vem da cultura e que ela tá ali, né? Então, a pessoa que entra, ela precisa sentir esse mesmo tesão de fazer a coisa acontecer, né? Exato. Porque senão não vai pra frente. E irritar, assim, o que mais te irrita, assim, quando acontece no dia a dia que você tem que chamar atenção? O que mais me irrita? Lerdeza. Me irrita eu ter que repetir a mesma coisa várias vezes. Tipo assim, o meu cérebro, eu funciono assim. A partir do momento que eu passei a tarefa pra você, eu apaguei da minha cabeça. Eu não vou lembrar.
E aí, se chegar no dia de entregar essa tarefa e você não tiver feito, e eu tiver passado pra você, eu vou ficar muito brava. Então, eu não gosto de ficar repetindo as coisas várias vezes. Tem que cobrar, né? Eu não gosto de cobrar. Eu gosto de assim, olha, tá isso. Eu sou a pessoa mais aberta do mundo para dúvidas. Então, assim, te passei essa tarefa, você não tá se sentindo confortável? Como eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos marcar uma reunião, vamos fazer junto, vamos fazer. Mas não fique tipo assim, ai, não fiz. Ai, céus. Ai, que difícil. Também não gosto de gente que fica se lamentando. Eu gosto assim, todo mundo já que trabalha comigo faz assim. Sai vitimismo, pelo amor de Deus. Ai, eu não tenho paciência. Todo mundo que trabalha comigo traz o problema e três resoluções. Então eles saem, olha, aconteceu isso. Mas a gente pode agir por aqui, por aqui e por aqui. Aí eu amo essa pessoa pra sempre. Agora, se ela vier pra mim e falar assim, aconteceu isso. Ai, mas a culpa é de não sei quem que fez não sei o que lá. Porque... aí a culpa nunca é dela. É sempre do outro colaborador que vai jogando pro outro. Isso não gosto. Aí não rola, né? Aí eu falo, gente, problema acontece, erro acontece. Eu faço um monte de coisa errada, tá tudo certo. Só venha com as soluções. Exato. E aí a gente juntos, a gente vai pensar em qual é a melhor solução, qual caminho a gente vai seguir. Mas tá tudo bem errar, não tem problema nenhum em errar. É só você me trazer as soluções pra isso. Porque se for pra você errar e trazer o problema pra mim, aí também, né, não vai tá dando certo. Muito bom. Bom, agora pensando na parte criativa, né? Que eu amo, também faço a parte criativa aqui nas marcas. Para onde que você busca, assim? Quais são suas principais referências? Onde você busca para suas criações? Não só, tá? Em termos de produto, mas em termos de experiências, em termos de marketing. Para onde você está olhando para se abastecer para conseguir criar? Hoje eu olho muito os reports de trends e comportamento do consumidor do futuro. Então, eu sempre estudo, mais do que produto, eu estudo quem vai ser o consumidor de 2025 e 2026. E aí, a partir daquilo, a gente já começa a criar as campanhas e os produtos também. Então, eu gosto muito de estudar sobre tendências. Eu acho que é o caminho mais fácil da gente conseguir prever o futuro, né? Então, eu gosto muito de olhar para a China e Estados Unidos. Eu acho que são duas grandes potências que sempre trazem coisas muito antecipadas. Então, a China, principalmente, está despontando muito rapidamente. Então, eu olho muito o que eles estudam, o que eles estão trazendo... O que as influenciadoras estão fazendo, o que são os produtos, unboxing, experiências, o que tá rolando. Viagens, pra mim, é muito importante. Sempre que eu vou viajar, eu olho absolutamente tudo. Eu entro nas lojas, eu compro as coisas. É uma fonte que não tem fim, né? Não tem fim. É muito bom. E aí eu entro em várias lojas, eu converso com as pessoas, eu vejo o jeito que compra, eu vejo a sacola, eu vejo se as pessoas ficam muito tempo na loja. Que se repete, né? Que eu vou entrando nas lojas e vai tendo em todas. Então viagem pra mim é muito, muito, muito importante. Desde lazer até, tipo, viagens focadas em trabalho. Eu gosto muito também de acompanhar no TikTok. Eu acho que o TikTok dá uma clareza pra gente muito grande do que tá rolando e do que não tá. E o que o consumidor tá odiando. O comportamento tá ali, né? Porque é ali real, né? A pessoa postando que ela gosta, que ela não gosta. A opinião dela sim ou não. E se ela não gosta, ali no TikTok ela fala. Ela fala. Então eu acho que ali é um bom... odeio loja que faz isso. Amo loja que faz isso. Então são essas pequenas coisas que vão mudando muito. E eu sou muito observadora, assim. Então, todo lugar que eu tô olhando o jeito que tá sendo feito, se as pessoas estão gostando, se as pessoas não estão, o movimento das grandes marcas. Então, as marcas estão movimentando pra ter pop-ups em shoppings com tal experiência. Isso é reflexo de algum comportamento de consumo que eles identificaram. Qual comportamento é esse? Exato. E aí, eu vou olhando muito tudo que vai acontecendo e olhando para os dados dos meus próprios clientes. Eu acho que, assim, pra gente prever tendências, nada melhor do que a gente escutar o que o consumidor quer. Então, toda vez que eu vou desenhar uma coleção, vai ser primavera-verão, vai ser outono-inverno, eu sento. A gente tem um grupo focal com os nossos melhores clientes. E eu pergunto tudo. Aí eu pergunto... O que eles não gostam na LV? O que eles gostam na LV? O que eles sentem falta que eles têm que procurar no concorrente porque eu não tenho? O que eles acham que eu poderia fazer de diferente? O que eles estão buscando no mercado e não estão encontrando? O que eles... pra onde eles vão com as roupas da LV? Na primavera, se eu lançasse uma coleção de primavera-verão, pra onde você iria com as roupas da LV? Você ia jantar? Você ia almoçar? Você ia viajar?
que você ia fazer? Então, eu vou escutando tudo que eles vão me trazendo. E aí, eu vou compilando. Obviamente que nem sempre. Criando um padrão. Então, tudo que se repete é um padrão. Eu vou compilando tudo isso. E aí, eu vou mesclando com o que eu acho importante de posicionamento da LV. O que não é a cara da LV. O que tá nas tendências e o que não tá. E aí é um grande bolo, assim. A gente vai ligando os pontos, Vai ligando os pontos. E quando você vê, faz muito sentido. Às vezes, a tendência que tá ali é o que você observou, o que você precisa, é o que o seu cliente quer. Perfeito. Aí amarrou. Perfeito. Porque nem tudo é pra todo mundo. Isso que eu gosto de falar também pras minhas seguidoras sempre. Porque como que você traz tanta inovação pra marca? Poxa, nem toda inovação serve pra mim, né? E como eu avalio isso? Olhando muito pro cliente, entendendo se faz sentido com o meu propósito como empresa e olhando muito pro mercado. Então, olhando da onde a tendência tá vindo, como você disse, a tendência vem de comportamento e de contexto, né? Então, existe um contexto onde existe um comportamento das pessoas em relação a esse contexto e isso é extraído, essa tendência mais macro. Né? Mas será que essa tendência mais macro é pra mim? E aí você vem, vou então esmiuçando, né? Sim. Que fala, e trazendo isso pro micro. Então, poxa, no meu cliente isso vai impactar de qual forma? Exato. Impactaria assim. Será que faz sentido, então, pro meu propósito, pra minha proposta de valor como marca e pro meu cliente? Faz. Entrou. Né? É assim que se faz a linha de raciocínio. E não assim, tendência tá rolando por aí. Eu preciso ter tudo na minha marca. Aí você é aquela marca que ataca para todos os lados. E aí o seu consumidor vai olhar e vai falar assim, meu Deus, mas e o que eu queria não tem, né? E aí as marcas podem se perder nesse meio do caminho, concorda? Sim, muito. Até a gente teve a moda muito em alta de marrom, né? Sim. Teve uma febre, todo mundo só queria usar marrom, todo mundo queria só usar marrom. E aí eu via marrom para todos os lados e tudo mais. E eu via uma projeção de crescimento do marrom. Só que a tendência, a gente tem duas coisas. Tem que ser no timing certíssimo. Timing é tudo. Porque se a gente tiver antes, as pessoas não entendem. E se a gente tiver... os inovadores talvez entrem dentro, né? Exato. Se a gente tiver antes, a gente queimou ali uma tendência, porque a massa não tá pronta pra receber essa tendência. Se a gente faz depois, essa daí não tá ligada, não é inovadora, não sabe. Exato. Então a gente teve que acertar o timing muito bem. E aí, nessa tendência do marrom, eu lembro que eu já tinha uma projeção de fazer um lançamento de Páscoa. Com peças marrons dentro de um ovo, de uma embalagem de ovo. Então, eu já tinha essa ideia. E aí, eu fiquei debatendo comigo se o timing era correto do marrom, sabe? Porque ainda não tava tão na massa, mas já tava sendo começado a falar. Já tava naquela curva rumo A, isso. Né? Aí eu falei, quer saber? Vou adiantar, é a hora. Eu acho que Páscoa vai ter um storytelling perfeito. Eu acho que vai dar super bom. Acho que vai dar super certo. E aí eu lancei a coleção marrom. E a embalagem era um ovo de Páscoa, né? Chegava o ovo de Páscoa na casa da pessoa. E 5 clientes recebiam um golden ticket, que era pra realmente visitar a fábrica e almoçar comigo. Então, todo esse storytelling casou com a tendência. Então, assim, primeiro faz sentido pra mim, pra depois fazer sentido pra todo mundo. Porque não adianta só fazer sentido pro mercado e eu olhar pra minha marca e falar assim, meu Deus, mas por que eu tô lançando isso? Aí você fica tentando moldar tudo pra encaixar algo que não tá se encaixando. Que não faz sentido. E seu cliente olha e fala, não tá fazendo sentido mesmo. Exato. E aí você começa a se perder, né? O seu posicionamento já não fica tão assertivo. Exato. Muito bom, gente. É uma aula esse podcast. Meu Deus do céu. Agora, saindo de criação e tudo mais, eu queria entender agora a sua criança. Tá. Você já era assim, desde criancinha, assim, criativa? Eu te vejo muito curiosa, eu vejo muito essa personalidade em mim também, vou me identificando muito, porque somos da área de criação. Então, assim, como que era a Lê criança e que hoje você olha assim e fala, cara, eu trago isso de uma forma um pouco mais madura aqui pra mim, sabe? Eu sempre fui muito líder. Olha só. Eu sempre fui, tipo assim, os trabalhos e tudo, eu era a que pegava o trabalho comunicadora. E ia na frente, falava e fazia. E aí, durante anos, eu fazia a recuperação de todos os meus amigos. Todos. Eu sentava em filinha. Você ia super bem na escola. Eu organizava eles em filinha. Tá. E aí, eu ensinava, treinava eles pra eles fazerem a recuperação. Eu sempre fui muito boa, tipo, em português, história. Eu fui péssima em matemática, eu era péssima. Então, tipo assim, tudo que eu podia contribuir, português, sociologia, filosofia, história, geografia, essas coisas, eu organizava eles, tipo assim, como se eu fosse uma real professora. Eu pedia na escola
pra pegar uma sala. E aí, eu pegava essa sala, e aí eu organizava todos eles. E aí, eu dava a aula, e eu fazia a recuperação depois. Assim, gente. O que eu tinha na cabeça. Como você acha que você traz isso hoje pra sua vida, assim? Esse mesmo espírito, sabe? Pra mim, eu acho que, tipo assim, eu não tenho nada que eu queira, que eu não consigo fazer. Muito bom. Eu tenho uma cabeça muito clara de que se eu realmente quero, eu consigo fazer. Então, a questão é se eu realmente quero. Porque às vezes a gente olha pras coisas e a gente fica, mas eu queria tanto aquilo. A gente quer marromeno. Você realmente quer? Você quer pagar o preço pra ter aquilo? Entendeu? Você quer realmente? Porque se você quiser realmente, você consegue. Pode ser que não seja rápido. Vai demorar 5, 10 anos. Mas você consegue. Mas você tem que realmente querer. Você tem que falar não pra um monte de coisa. Você vai ter que abdicar de um monte de coisa. Você vai ter que fazer coisas que você não quer e não gosta de fazer pra ter. Renunciar, muito. Equilibrar, às vezes se perder e voltar. Então, assim, se você realmente quer, você consegue. Então, desde criança, eu sempre fui assim. Se eu realmente quero isso, eu atazanava minha mãe. Eu atazanava. Se eu queria, tipo, uma garrafa de água. Nossa, mas eu falava, mãe, o que eu preciso fazer pra ganhar essa garrafa de água? Você precisa lavar a louça todos os dias durante um mês, limpar o seu quarto e guardar suas roupas. Eu ia fazer. Aí eu anotava também, porque eu tinha que ter registrado. Pra depois ela não falar que eu não fazia. Aí eu anotava tudo e falava, mãe, então eu fiz tudo o que você quis. Então agora você pode querer a garrafa. Eu tinha esse mesmo impulso. Eu comecei a empreender vendendo sabonete aos 9 anos. Mas o que eu queria era um All-Star preto, do cano alto, com cadarço cor-de-rosa. E aí não tinha dinheiro pra fazer, né? Não tinha como comprar, tal. Então, bora fazer acontecer. O que eu tinha que fazer? Vender sabonete. Bora fazer. Então, assim, tem que ter essa vontade. Pra mim também é assim. Se eu tô mais ou menos com vontade... Não vai. Não vai. Não vai. Mas se eu tô com muita vontade, eu saio fazendo loucamente até conseguir. Até conseguir. Eu também. É uma característica que eu enxergo muito. Agora, vamos pensar assim. Eu gosto de uma palavrinha que chama borogodó. E eu cheguei nessa palavrinha uma vez pensando assim, cara, às vezes, tecnicamente, tem muita gente boa, Sim. Tão boa quanto, Sim. Ou até mesmo igual, tá? Sim. E aí você tá lá no seu WhatsApp, você vai escolher um serviço. Aí você tá com 3 contatos iguais. E as 3 são boas. Tecnicamente, você confia nas 3. Tá. E aí tem uma que você chama primeiro. Certo? Sim. Você sempre vai chamar aquela primeiro porque tem um motivo, além da técnica, que é o tal do borogodó. Ela tem um borogodó ali que você olha e você fala assim, cara, eu prefiro ela do que as outras. Porque não é sobre técnica. É sobre alguma outra coisa que ela gera em você que você tá buscando nela, certo? Certo. Agora vamos pro seu borogodó. O que é seu e que as pessoas te veem como diferencial? A ponto de tudo que você faz com esse borogodó te faz diferenciar. Tecnicamente, você é maravilhosa e pode ser que tenha alguém tão boa quanto ou melhor que você. Sim. Mas esse borogodó te traz mais resultado. Tem que ser um só? Não, pode mandar ver. No que você acha Acho que o primeiro é disciplina. Eu acho que assim, as pessoas me veem como uma pessoa extremamente disciplinada. Então, isso gera muita confiança. Então, elas falam, se eu tiver que escolher alguém, eu vou escolher a Letícia. Porque eu sei que ela é disciplinada e ela faz o que tem que ser feito. E ela chega lá e ela faz. Então, eu acho que disciplina. Segundo, eu acho que acessibilidade. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. Eu sempre tô disponível dentro dos limites que eu consigo pra todo mundo. Então, às vezes, eu vejo que tem pessoas maravilhosas, que têm muito conhecimento técnico, mas elas se distanciam. Elas querem estar acima. Eu não quero estar acima de ninguém. Mas também não quero estar abaixo. Quero estar do ladinho. Quero estar junto. Acho que do ladinho tá ótimo. De galera. Então, eu sou uma pessoa que, tipo assim, vou estar lá, vou sentar, tomar café, vou ter que... Nunca vou negar, tipo, responder alguém, tirar uma foto com alguém, fazer nada. Eu acho que isso é uma coisa que diferencia as pessoas, sabe? Eu acho que ser acessível é algo para as pessoas que estão em crescimento e têm determinada exposição na rede social. É algo que, assim, tipo, cara, se você fecha as publis que você fecha, os contratos que você fecha, é tudo porque tem pessoas que engajam com você, confiam em você e gostam do seu trabalho. O mínimo que você tem que fazer é ser acessível para elas. Sim. Então, eu acho que é a nossa obrigação como figura pública. E a terceira coisa, eu acho que é energia. Tipo, eu tenho uma energia muito... Você mantém ela alta, né? Muito diferente. Isso eu tenho...
Assim, não tem tempo ruim. Às vezes tem. Tipo, semana passada teve um tempinho ruim. Aí eu dei uma choradinha, eu caminhei pelo meu condomínio. Quando dá esse tempo ruim, o que você faz? Atividade física. Sai correndo. Chorando mesmo. Chora, corre. Aí eu corro. Aí eu volto, tomo banho como um lanche. Um hambúrguer. E fico muito com a minha família. Certo. E aí, sempre que me dá ruim, eu desligo o celular, faço atividade física até ficar muito cansada. Tomo meu banho, como um hambúrguer, ou tipo um comfort food, sei lá, qualquer coisa que você gostar. Deixa quentinha. Desligo meu celular e vou ficar com o meu namorado, com a família do meu namorado, com a minha família. Vou esquecer que eu sou a Letícia Vaz. Vou lembrar que eu sou a Letícia normal. Tá. E aí eu faço esse jogo. Esse jogo, porque eu acho que me mantém ali. Eu passaria horas falando com você, mas a gente precisa ir pra fase final. Mas assim, você vai falando, eu vou falando, meu Deus do céu, como a conexão aqui tá... Sim, a gente é muito parecida. Tá daquelas, tá? Mas a gente tem um quadro aqui que a gente pergunta pros seus seguidores algumas perguntas de fãs, tá? Ah, que legal! E aí, eu vou tomar um café como se eu fosse elas, representando aqui, e vou fazer as perguntinhas, tá bom? Recentemente, você lançou uma linha fitness. Você tem interesse em atuar em algum outro segmento? Eu tenho interesse em atuar em segmentos que eu, Letícia, estou presente. Então, tipo assim, a linha fitness foi uma consequência de eu ter uma vida saudável. Seu lifestyle. E de eu treinar todos os dias, e de eu gostar disso. Então, é uma consequência. Então, assim, nada, na minha concepção, nenhum produto nasce antes de um estilo de vida. Primeiro nasce o estilo de vida, depois nasce um produto para atender esse estilo de vida. Certo. Então, eu lançar uma linha fitness não é porque eu olhei o mercado e falei, meu Deus, aqui nós temos um gap e temos que lançar um produto para atender esse gap de mercado. Foi, meu Deus, eu faço academia todos os dias, eu tenho uma rotina, eu tenho uma disciplina. As pessoas começaram a se interessar nos meus looks fitness e aí todo esse desejo, todo esse estilo de vida vira um produto. Show. Então, eu acho que o caminho é um pouco inverso. Aí, e pode ser que muitas coisas venham por aí, pode ser que, por exemplo, um dia eu fique grávida. E aí eu tenho uma linha de bebê. Então, tem vários caminhos que a gente pode seguir. Muito bom. Sou uma pessoa que estou iniciando meu negócio e sempre me interessei pela gravação de conteúdo. Me dá uma dica para iniciar e perder a vergonha da exposição. Eu acho que você realmente tem que querer. Igual aquele papo que a gente teve. Bendita seja a vontade de fazer acontecer, né? Você quer mesmo? Você quer de verdade? Se você quiser de verdade, gente, não tem vergonha. Não tem vergonha que segura. Não tem porquê. Vai lapidando e Você vai... Obviamente que existem várias estratégias e técnicas. Então, assim, comece em ambientes controlados. Você não vai gravar no meio de supermercado. Grava sozinha, na sua casa. Na varanda. Pensa num lugar de iluminação boa. Se você quiser usar um filtrinho, tá tudo bem também. E aí, depois, você vai abrindo pra ambientes de mais exposição. Então, você vai começar a gravar, começa pelos stories, porque as pessoas vão dar feedbacks, você vai olhar no direct só você. Aí você deixa o Reels, que é um comentário aberto, que todo mundo pode ver o que a pessoa vai comentar, um pouquinho quando você estiver um pouco mais confiante. Uma live depois. Se esse stories der bom, você já pode fazer ele virar um próprio Reels, né? Exato. Muito bom. Te acompanho muito. E veja a quantidade de conteúdos que você produz, tanto para o seu Instagram quanto para a marca. Como você dá conta de tudo? A pergunta que não quer calar, né? Hoje a gente tem uma linha editorial e uma grade de conteúdo. Então, para mim, eu tiro 2 dias para gravar. Por semana. Por semana. Um dia é Letícia Vaz e outro dia é LV. Tá. E aí, eu agora gravo todos esses conteúdos, mando em alta pros editores e aí o time toca. O time posta, o time faz tudo. E aí, dura a semana toda. Dura a semana toda, isso. Normalmente a gente tá 7 dias adiantado. Tá. Então, dura a próxima semana. Tipo, eu gravo terça e quinta, então a próxima semana já vai estar gravado. Aí, aí você programa quinta... ou... Não, chegou a hora... Chegou a hora, posta. Tá. Isso. E agora vamos para as perguntas finais, tá? Bate-bola rápido. Então, eu vou falar assim, uma série, um filme, e aí você vai... jogando os que você mais gosta. Então, o que mais fez sentido pra você. Seja pra descansar ou seja pra estudar, tá bom? Uma série. Então, pra descansar, Bridgerton. Tá. Adoro. Li todos os livros, assisti a serinha. Também gosto de Gossip Girl. Entendeu? Bem menininha. Pra dar aquela gente, que isso? O cérebro tá cansado o dia inteiro. Chega à noite e eu só tô aqui, ó. Uma meba. Show. Um filme. Olha, vai ser ridículo, mas divertidamente. Porque foi o último que eu assisti, achei super bonitinho, chorei e fez sentido pra mim. Muito bom. Um livro.
Um livro... Eu acho que o que mais me ensinou coisas foi o essencialismo. Eu sempre quero pegar tudo e ele me ensinou a pegar as coisas certas. Muito bom. Um lugar. Um lugar... A minha casa. Gostoso, né? Eu pensei, tipo, Atenas. Aí viajei em Paris. Eu falei, não, mas é minha casa. É uma coisa que eu sonhei desde que eu era criança. E eu construí do jeito que eu queria, então é minha casa. Muito bom. Uma pessoa. Meu namorado. Porque eu tô com saudade dele porque ele tá na Bolívia. Ai, fica aqui o Fica amor. aqui, porque eu sou ariana, eu sou zero romântica. Então a gente tem que aproveitar, entendeu? Fica registrado, grava, manda, faz corte. O que é o trabalho pra você em uma palavra? Minha vida. Muito bom, muito bom. Lê, e agora pra fechar, eu tenho 2 perguntas. Uma, a frase que você gostaria de deixar pra todo mundo, pra vida delas, que pode marcar a vida delas, que vai dar bom. E uma frase que você escuta por aí e você não concorda. Eu acho que a frase que eu acho que realmente muda a vida é... Constância e disciplina vão te levar mais longe do que ideias geniais. Às vezes a gente fica esperando o grande momento, a grande decisão. E na verdade, gente, as grandes decisões são pequenas decisões tomadas diariamente. E disciplina e constância pra gente chegar onde a gente quer. Maravilha. E a frase que eu não gosto é aquela frase, trabalhe enquanto eles dormem. Então, eu acho que assim, gente, trabalha enquanto eles trabalham, dorme enquanto eles dormem, entendeu? Você não precisa se matar. Se você não dormir no dia seguinte, você não vai estar boa pra trabalhar, Exato. né? Então, você vai ter o caminho reverso. Então, eu não gosto dessa frase, eu acho totalmente desnecessária. Eu acho que dá pra gente ter uma vida equilibrada e mesmo assim atingir os nossos objetivos. Porque, afinal, a nossa vida não é só trabalho, né? Muito bom. Menina, você é uma gênia, tá? Parabéns por todo o Obrigada. Trabalho. O nosso time preparou uma surpresa pra você. Uma caixa linda. Obrigada. Aí dentro tem uma surpresa. Pra agradecer. Mentira! Tem um jornal de boas notícias com as suas notícias. Esse jornal a gente tem no café e que traz boas notícias pros nossos clientes e tudo mais. E pra você Gente, ver tá tão personalizado. cheiroso. Mas tem uma cartinha aí de alguém especial. Mentira! Ah. Ai, eu vou chorar. Será que eu tenho que ler alto? Não. Então tá, se ela se sentir à vontade. Filha, como poderíamos imaginar que com R$500 chegaríamos na LV de hoje? Mas como não? Sabíamos... Eu vou chorar, não vou conseguir falar. Oh. Sabíamos que nossa menina era curiosa, persistente e forte, já tinha uma visão diferenciada para resolver problemas e criar oportunidades. A LV começou por necessidade, mas com o tempo foi crescendo e fomos nos aperfeiçoando com tecnologia, qualificação de mão de obra, qualidade nos tecidos, para entregarmos o melhor produto para os nossos clientes. Sempre com muito amor, carinho e respeito. A Letícia, de 17 anos, com vários sonhos, foi mudando junto com a LV Store e crescendo como pessoa. Sempre respeitando seus princípios e buscando seus ideais. Ver a mulher que você se tornou hoje nos enche de orgulho. Sempre estaremos juntos para tudo que você precisar. Te amamos muito, Alexandre, meu pai, Luciana, minha mãe, Nicolas, meu irmão, Nicole, minha irmã e família LV. Ai, tô arrepiada! Parabéns pela história, parabéns pelo Agora trabalho. Agora eu vou toda borrada, mas tá tudo bem. Ai, que lindo, gente. Perfeita. Muito obrigada. Obrigada por tudo, viu? Amei. Agora deixa todos os seus arrobas, que bom. são inúmeros aí, borrada. Pra todo mundo seguir suas redes. Tá, o meu é @Letícia Vaz. A da LV, que é a minha marca de moda, @LV Store. Moda Lab, que é a minha empresa de educação, é @modalab.br. E a minha nova empresa de aceleração de e-commerce é @nexus.analytics. Gente, é assim, né? Não tem fim, é uma lista. Vai. E segue todas, porque, assim, vocês viram um tanto de estratégia que vocês podem olhar e ver na prática ali acontecendo. Espero que todo mundo tenha curtido muito. Compartilha, né? Obrigada, gente. Máximo de pessoas possíveis. Vão lá no Instagram dela, conta que viu aqui, né? Sim, com certeza. Vão no meu também, também, @Ceci Navarro. Contem pra todo mundo sobre esse episódio que tá demais. Obrigada, viu? Gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Time também que está aqui. Foi muito legal. E até a próxima. Um beijo. Se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo. Ativa as notificações para não ficar sem o próximo, que vai ter muito insight por aqui. Comenta aqui, gente, o que você aprendeu com esse episódio. E siga as nossas redes, @Café com Ceci, @Ceci Navarro. E também as nossas marcas que estão aqui embaixo, tá? Espero você na próxima. Um super beijo.